Meus irmãos, nós iniciamos hoje a nossa EBD. Hoje, de modo presencial, falando sobre a história dos batistas. E na próxima semana, dentro de sala de aula, às 8h30 e às 17 horas, nós retornaremos às classes presenciais. Às 16h30, nós vamos começar no canal do YouTube a nossa aula online. Na próxima semana, vamos falar sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. E de modo presencial, vamos estar falando exatamente sobre esse conteúdo de hoje. Você vai poder participar dessas classes às 8h30, aqui no prédio ao lado, e também no prédio aqui com a UAI, com os surdos, aqui com os adultos, às 10h45 com a Preciosidade, e às 17 horas aqui na sala 301, que é a classe que também acontece para você que quer vir à noite para o culto. Você pode vir, participa da EBD às 17 horas e já fica para o culto aqui conosco. Amém? Nós estamos recebendo o pastor Judy Clay, casado com a Cláudia e pai do Leonardo, de 19 anos. Ele trouxe uma mala de livros e essa mala de livros acabou praticamente no primeiro culto, porque realmente os assuntos, os temas que ele trouxe foi muito interessante e graças a Deus a gente conseguiu fazer com que os irmãos tivessem acesso a esse material e que vai ter acesso então a uma leitura de qualidade. A gente só tem mais 2 livros desse daqui, que é a História dos Batistas, que está com Pedro Paulo. Pedro, fica de pé, por favor. Só tem 2 exemplares com ele. Depois do final do culto, ninguém corre até ele agora, por favor, ninguém se levanta para ir até ele. Mas no final do culto, vocês podem falar com ele. Quem tem o celular dele, manda uma mensagem no WhatsApp, já garante logo. E ele já manda o Pix também, né? Do pastor Judy Clay. Mas você tem acesso a todo esse material, um material muito bom, na Pronobis. Então o pastor depois vai deixar conosco aqui o site, ele está vendo depois se manda para cá uma caixa de livros de alguns desses exemplares, para a gente ter aqui e poder fornecer para os irmãos e distribuir essa literatura de qualidade que é necessário para toda a igreja ter conhecimento. Amém? Vamos orar pelo pastor Judy Clay, pedindo que a graça do Senhor continue sobre ele, como tem sido até aqui. Ontem o pastor Judy Clay esteve falando com os professores do discipulado e também do Ministério de Ensino. E teve uma frase que ele falou, que foi uma das coisas que eu anotei, quando ele disse: nós, como igreja, precisamos tomar muito cuidado com o divórcio do Espírito e da Palavra. E ele pode explicar um pouco mais sobre isso, e eu entendi claramente, para que a gente tenha no nosso coração a certeza de que não é apenas a manifestação do Espírito sem a Palavra, e nem a palavra ser a manifestação do Espírito, mas como ele mesmo disse, aonde o Espírito tem liberdade, Cristo é entronizado, é falado, é majestoso, e a palavra de Deus é o centro de todas as coisas, ela é pregada. Não existe o divórcio, não existe a distância entre a palavra e o Senhor da palavra, o Espírito da palavra, e todos eles fazem parte dessa igreja quando nós viemos ao culto público. Então, muito obrigado, pastor, pela vida do senhor e pelo ministério que o senhor tem desenvolvido. Amém. Deus, muito obrigado pela vida do pastor Judy Clay. Obrigado porque o senhor tem colocado no coração dele verdades muito práticas da igreja do Senhor, um historiador, quanto mais, e que tem sido muito usado pelo Senhor para trazer à tona a história da igreja sem nenhum tipo de idolatria denominacional. Pelo contrário, ele traz a história para que a gente conheça as verdades do Senhor e a forma como o Senhor conduziu homens e mulheres ao longo da história, para que hoje pudéssemos estar sentados aqui, participando do culto, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo, porque homens e mulheres lá atrás também se esmeraram em fazer com que a história fosse escrita. Pedimos que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Judy Clay, usando a boca dele com poder e graça, com autoridade, para que todos nós sejamos cheios do Teu Santo Espírito por meio da Tua palavra. Continua falando conosco através da vida do Teu Filho, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, tal como fiz nas outras ocasiões, agradecê-los pela maneira tão receptiva com a qual me receberam. Volto para o Rio com o coração aquecido, encorajado, por saber que há aqui uma igreja viva, saudável, cumprindo a sua missão de ser luz do mundo e sal da terra. Eu tenho viajado o Brasil de norte a sul, conheço bem a realidade das igrejas evangélicas e, em particular, a realidade da Igreja Batista no Brasil. E eu fico muito contente por ver uma igreja como esta, uma igreja em franco crescimento, um crescimento saudável. Ontem eu disse na reunião dos professores que um sinal bem contundente de uma igreja saudável é quando ela reúne, ela consegue coadunar duas coisas que não podem ser separadas, não é? Toda igreja deve ser necessariamente uma escola que ensina e uma mãe que acolhe. A igreja tem que ser fundamentada na doutrina dos apóstolos, ela tem que ser bíblica, teologicamente segura, bem estruturada, e ao mesmo tempo tem que ser uma igreja de relacionamentos saudáveis. O problema é quando nós encontramos igrejas que valorizam os relacionamentos, a comunhão, essa dimensão horizontal da fé, em detrimento da doutrina, em detrimento da teologia, não é? Dessa fundamentação bíblica. A gente precisa das duas coisas. Eu vejo aqui os irmãos com ambas as coisas. Que o Senhor os preserve, os abençoe, que vocês prossigam em conhecer o Senhor, amá-lo, servi-lo de todo o coração. Deus abençoe o colégio de pastores aqui e os ministérios todos, e essa igreja continue cumprindo a sua missão. Orem por mim. Amanhã, pela graça de Deus, sigo viagem para o interior, prego na quarta-feira na PIB de Jequié, e na quinta de manhã cedo pego um voo para o Rio, para seguir em frente com o ministério que o Senhor confiou em nossas mãos. Por favor, abram a Bíblia no Salmo 78, leremos dois versos, os versos 3 e 4. Quero ler como um ponto de partida, não é uma mensagem expositiva, verso a verso, mas aprecio demais o Salmo 78, porque ele traz aqui uma preciosa verdade para nós, a necessidade de rememorar a nossa história. Salmo 78, versos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O Salmo 78 traz esse encorajamento àquela geração do povo da aliança de ouvir, aprender, contar os feitos do Senhor no decurso do tempo. E esse é um sagrado exercício que nós não podemos perder de vista. Então, nos 3 momentos, 2 vezes hoje pela manhã e agora, o nosso papel aqui é justamente lembrar aos irmãos que nós não nascemos num vácuo. Nós temos história, nós temos uma tradição, nós temos uma herança. Certamente houve no decurso do tempo, em toda a história da igreja cristã, as falhas, as fraquezas, as nódoas. Lutero comparou a igreja a um grande navio que de tempos em tempos precisa ser levado ao estaleiro, precisa ser erguido e feitos os reparos necessários. As cracas que aderem ao casco devem ser removidas para que a igreja volte a cumprir com eficácia a sua missão. Então, a igreja reformada sempre reformando nesse sentido de um autoexame, mas a despeito das fraquezas, a igreja é a igreja de Jesus Cristo, Ele a comprou com seu sangue e é maravilhoso fazer parte do corpo de Jesus. Enquanto batistas, a nossa história em particular, 400 anos de história, ela é uma história muito rica e muito instrutiva. E por algumas razões que não compete trazer agora aqui, já até pontuei, uma parte significativa das pessoas que se identifica como batistas tem uma visão muito superficial ou caricata, ou até mesmo distorcida do que vem a ser um batista. E como já foi dito aqui, longe de querer fazer disso um ídolo,
mas, por outro lado, reconhecendo que de fato é muito bom e precioso fazer parte dessa tradição, a gente precisa rememorar, visitar nossa história e aprender com aqueles que nos precederam, nossos pais na fé. Nós vivemos um tempo de muita confusão e desinformação. Isso por algumas razões. Duas delas é porque nós estamos inseridos numa cultura de desprezo à história. É ponto pacífico entre os estudiosos que o brasileiro, sobretudo nas últimas décadas, sofreu uma espécie de colapso de memória. Nós sabemos muito pouco sobre a nossa história. Se eu perguntasse quem foi José Bonifácio, quantos poderiam dizer alguma coisa sobre esse gigante do Brasil, o patriarca da independência, exilado e morto na ilha de Paquetá, na Baía da Guanabara? Está lá. Nós somos um povo que precisa fazer esse exercício de conhecer história para discernir o tempo presente e olhar para frente. E essa cultura de desprezo, por vezes, afetou inclusive a igreja. Então você faz parte de uma igreja, a pergunta é: como nasceu essa igreja? Quais são os documentos fundacionais dessa igreja? Então, enquanto batista, a gente precisa fazer esse exercício e ele é muito saudável. Um outro problema é que por muito tempo faltou a nós, batistas brasileiros de língua portuguesa, acesso às fontes primárias. Parte significativa da nossa história, por muito tempo, estava restrito à língua inglesa, ou em outros cenários, a outros idiomas, mas muito recentemente, muito material tem sido traduzido e colocado à disposição dos batistas brasileiros, e tanto aqui quanto em Portugal, muita gente está revisitando e conhecendo esta linda história. Eu quero citar aqui um teólogo francês que eu aprecio muito, Pedro de Bois. Ele diz assim: somos todos anões, sobre os ombros de gigantes. Graças a eles, podemos ver além deles. Ocupando-nos com os tratados escritos pelos antigos, apoderamo-nos de seus pensamentos seletos, sepultados pelo tempo e pela negligência humana, e soerguemos, por assim dizer, da morte para uma nova vida. Ou seja, essa metáfora dos anões é interessante porque, se quisermos vermos mais e com maior profundidade, a gente precisa aprender com esses gigantes da fé. E a história dos batistas, digo a vocês com segurança, é uma história muito rica. Falamos um pouco hoje pela manhã, em 2 momentos, sobre a história e sobre a herança batista, pensando especialmente sobre algumas figuras icônicas e realmente pedagógicas para nós. Hoje à noite eu queria a atenção de vocês para pensar sobre a identidade batista, especialmente o que a gente pode chamar de distintivos batistas, aquelas características peculiares do povo chamado batista. Os batistas, desde a sua origem, eles são nós ortodoxos, ou seja, temos uma teologia em harmonia com o cristianismo. Exemplo, Trindade, união hipostática de Cristo, Jesus é plenamente Deus e plenamente humano. Doutrina da queda, não é? A doutrina da salvação. Agora, nós temos algumas doutrinas evangélicas também preciosas e essenciais. Defendemos a justificação pela graça mediante a fé somente. Então, outras tradições, presbiterianos, congregacionais, anglicanos, metodistas, independentes, comungam conosco em relação a essas doutrinas centrais que formam a base. Estamos em comum acordo em muitos desses aspectos. Agora, existem alguns distintivos que caracterizam a identidade batista, que vêm sendo processualmente colapsados. Esses distintivos, disse hoje pela manhã que houve um tempo, não muito distante, em que, independente do lugar onde você estivesse no Brasil, uma igreja batista era uma igreja batista. Se estava em Porto Alegre ou Fortaleza, em Manaus ou em João Pessoa, você encontrava uma igreja batista que tinha ali um elemento ou outro diferente, mas o coração era o mesmo, o DNA era o mesmo. Hoje, num bairro, 5 igrejas batistas diametralmente opostas. Esse foi um processo longo de descaminhos, de desvio daquilo que é central. Eu não estou falando de costumes, eu não estou falando de questões estéticas, questões periféricas, eu estou falando de questões essenciais e que são distintivas. Eu diria até que se os pioneiros que aqui chegaram e lançaram as sementes
dessa árvore que se tornou tão frondosa, são quase mais de 2 milhões de batistas no Brasil, 15 mil igrejas e congregações, eles ficariam em alguns momentos, em algumas situações e circunstâncias, escandalizados com o cenário batista atual. Então, gostaria de sua atenção para pensar, quais são esses distintivos? O tempo é curto, mas eu gostaria da sua atenção para falar daquilo que acreditamos ser questões elementares. A primeira coisa é o entendimento bíblico de igreja. Se alguém lhe perguntasse o que é uma igreja, qual seria a sua resposta? No ideário popular, a grosso modo, a resposta das pessoas, ela é limitada ou distorcida. E nós precisamos responder com segurança e com propriedade a esta pergunta, que é uma igreja. E mais especificamente, o que é uma igreja no entendimento ou na cosmovisão batista. Vou ler para vocês um documento do século XVII, produzido por Benjamin Kitt, no primeiro tratado de eclesiologia da história entre os batistas. Kitt defende o conceito de igreja com os seguintes termos: uma igreja de Cristo, de acordo com a instituição do Evangelho, é a congregação dos cristãos piedosos, que tendo sido batizados sob profissão de fé, como assembleia declarada, em acordo e consentimento mútuos, entregam-se a Deus e a si mesmos, de acordo com a vontade de Deus, e encontram-se regularmente em um local para o culto público de adoração a Deus, entre os quais a palavra de Deus e as ordenanças são ministradas. Então vejam, ele faz aqui uma definição, um resumo, um retrato 3x4 do que é uma igreja. E parece chover no molhado, mas isso é essencial, definir o que é uma igreja. E um recurso didático muito interessante é pensar no que é a partir do que não é, pela via negativa. Primeiro, igreja não é o prédio onde nos reunimos. Nossa linguagem aponta nessa direção, mas é preciso ter um entendimento. Quando alguém diz eu vou à igreja, ela está se dirigindo a um endereço onde as pessoas se reúnem. Mas a igreja não é uma estrutura de concreto armado. A igreja é gente de carne e osso. Pessoas que no tempo e no espaço foram alcançadas pelo Evangelho e incorporadas, trazidas ao corpo de Cristo, transportadas das trevas para a luz. Igreja são pessoas, é um conjunto de pessoas transformadas pelo Evangelho, é uma congregação de crentes. Isso é muito importante dizer. A igreja é uma comunidade de salvos em Cristo, uma sociedade de homens regenerados pelo Espírito Santo, mediante a pregação da palavra. Quando os pioneiros chegaram ao Brasil, William N. Bagby, depois Zacarias e Kate Taylor, uma das primeiras atividades que eles fizeram, inclusive aqui, exatamente aqui em Salvador, foi traduzir uma confissão de fé muito usada, amplamente usada no sul dos Estados Unidos, a Confissão de Fé de New Hampshire, produzida em 1833. E ao traduzir para o português e implementar como documento fundacional das igrejas, o interesse desses missionários pioneiros é que à medida que o Evangelho fosse sendo pregado e mais pessoas fossem convertidas e instruídas na fé, essas balizas fossem norteadoras do caminho desse novo povo que estava surgindo aqui. Entendimento claro sobre doutrinas essenciais. E na Confissão de New Hampshire é dito assim: cremos que uma igreja visível de Cristo é uma congregação de crentes batizados, associados pelo pacto e comunhão do Evangelho, observando as ordenanças de Cristo, governado por suas leis, exercitando dons espirituais, direitos e privilégios investidos neles pela sua palavra, e que os únicos oficiais bíblicos são os pastores e diáconos, cujas qualificações, reivindicações e deveres são definidas nas epístolas pastorais das cartas de Paulo a Timóteo e a Tito. Vejam que coisa preciosa, eles definindo o que é igreja e as implicações de ser membro de uma igreja. Eu costumo dizer, isso é muito evidente na atual conjuntura evangélica brasileira, que há muitas pessoas que se associam às igrejas evangélicas, mas não são membros, não têm uma visão de membresia. E talvez soe estranho para você que esteja visitando essa igreja, ou com a intenção de ser membro da igreja local, sobre esses critérios de admissão.
parece muito caprichoso, mas na verdade é zelo e resgate de uma tradição. A porta deve continuar estreita, para que, de fato, pessoas convertidas, regeneradas, sejam admitidas no corpo da igreja, na congregação dos crentes. Isso é muito saudável, razão pela qual os primeiros batistas, tinham tanto a confissão de fé, que governava a doutrina, o que nós cremos, e o pacto eclesial, o pacto de membresia, a aliança firmada entre os membros. Porque a fé cristã tem uma dimensão vertical, você e Deus, mas também tem uma dimensão horizontal, o compromisso mútuo, você e Deus, você e seus irmãos, uma igreja pactuada, uma membresia regenerada. E no Pacto das Igrejas Batistas, também um documento muito precioso, em linhas gerais nós encontramos ali algumas recomendações que apontam para esse entendimento bíblico do que significa ser membro de uma igreja batista. Primeiro, assistir, participar dos cultos regularmente. Nós estamos vendo um fenômeno no Brasil, que já tem sido objeto de estudos em muitos circuitos, do fenômeno dos desigrejados, ou dos semi-desigrejados. Vem um domingo e falta 4. A igreja está no apêndice da família, no apêndice da agenda. Não há compromisso. Na verdade, esse é um fenômeno da morte do compromisso, quando na verdade participar dos cultos públicos, integrar-se na vida da igreja, exercer os dons e talentos para a edificação do corpo, não é uma opção, é uma expressa ordem do Senhor da igreja. Desde o nascimento da igreja cristã, no dia da ressurreição, no domingo, a igreja se reúne para adoração ao Cristo crucificado e ressurreto, para fortalecimento da fé, para renovação da aliança, para conectar-se uns com os outros e dar as mãos no cumprimento da missão. Então, é fundamental, no entendimento bíblico, numa perspectiva batista, que você participe ativamente dos cultos públicos, onde Deus certamente concede uma graça especial ao seu povo. E essa prática de irregularidade na participação dos cultos públicos é antiga, razão pela qual o autor da carta aos Hebreus diz: olha, não deixemos de congregar como é costume de alguns, se torna um hábito. Eu quero encorajar aqui especialmente os pais, criem o hábito de preparar a família para o santo ajuntamento, criar expectativas em relação ao domingo, e tudo isso começa já no sábado. Durante toda a semana, evidentemente, mas no sábado, no dia anterior, onde as coisas são organizadas e preparadas para este santo ajuntamento. Isso é um aspecto da identidade do povo batista, certamente. Participar da ceia do Senhor, que é uma ordenança preciosíssima. A ceia é um memorial. Nós trazemos à memória a obra perfeita, suficiente e definitiva de Jesus. E a nossa fé é nutrida, não é um símbolo vazio. Quando você come do pão e bebe do cálice, em memória do seu Salvador, em comunhão com os santos, você está basicamente fazendo um exercício de olhar para trás e lembrar do que Cristo fez, olhar para o presente e ver que você não está sozinho, você faz parte de uma miríade de salvos no sangue de Cristo, e olhar para frente e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que coisa preciosa quando a igreja então participa de forma solene e jubilosa da celebração da ceia. Participar coerentemente das assembleias. A Assembleia de Igreja Batista não é reunião de condomínio. Que coisa chata é reunião de condomínio. Mas a Assembleia da Igreja não deveria ser vista pelos crentes como uma coisa chata, mas como um privilégio. E eu vou falar sobre isso, o governo congregacional. Os pastores têm uma função importante, na linguagem teológica, uma função de alto grau de dignidade e importância, mas a igreja não é governada necessariamente pelos pastores, ou pelos diáconos, pelos oficiais. Um governo congregacional significa dizer que todos os membros de uma igreja batista têm o direito e o dever de se envolver com a vida da igreja. É a igreja que precisa discernir os propósitos de Deus e, em harmonia com a sua liderança, seguir em frente no cumprimento da missão, de modo que, deliberadamente,
se excluir, se afastar, negligenciar, ignorar esse elemento tão distintivo que é o governo congregacional é temerário, para dizer o mínimo. E mais, orar com regularidade. Somos encorajados a orar sem cessar. E existe no ministério da oração as dimensões. Você ora em particular, Jesus falou sobre isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta em secreto, ora ao teu Deus em secreto e Ele te abençoará. É a dimensão você e Deus. Existe o aspecto da oração familiar, o culto doméstico, a adoração no lar, que precisa ser restaurado. O culto no lar. Mas existe também a oração comunitária, quando a igreja se reúne para orar. Nós servimos um grande Deus, o grande Deus, vivo e verdadeiro, que não pode ser apequenado pela nossa visão míope. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, diz o apóstolo Paulo. O que nós precisamos é dobrar os joelhos e confiar na providência, nos desígnios de Deus. E isso a igreja precisa fazer em oração. A falta de oração é um atestado de presunção. Quem faz, quem trabalha, quem realiza sem orar está dizendo, eu não preciso de Deus. Mas quando nós oramos, nós estamos dizendo, Senhor, sem ti eu nada posso fazer. Nós precisamos de discernimento, poder do alto, graça, sabedoria, e essas coisas vêm quando a igreja se curva diante de Deus e o faz comunitariamente. Por que razão? Os cultos de oração, Brasil afora, andam esvaziados. As evasivas, as desculpas são as mais variadas. Mas o fato objetivo é que nós fazemos parte de uma geração que desaprendeu a orar. E a nova geração que está surgindo também desaprendeu a orar porque na verdade não foi instruída. Eu quero encorajar aqui os pais, seus filhos, nossos filhos devem aprender a cultivar a piedade vendo o nosso próprio exemplo. Não adianta você dizer para o seu filho, vá orar ou vá ler a Bíblia, se ele não vê exemplo em você. Então, o entendimento bíblico do que é ser igreja é um distintivo precioso para nós. Contribuir com alegria e fidelidade, a cooperação, a mordomia cristã. E mais uma vez a gente percebe aqui como os extremos são perigosos. Realidades diametralmente opostas e ambas nocivas. De um lado nós temos falsários, homens que mercadejam a palavra de Deus, estelionatários da fé, em nome de Deus, enriquecendo a si mesmo, construindo impérios em nome do Evangelho. Isso é um problema e no momento oportuno o Deus justo e santo fará justiça, juízo contra aqueles que tomam o seu nome em vão. Mas no outro extremo nós temos as igrejas históricas com um percentual significativo de crentes que perderam de vista o dom de contribuir, a graça de contribuir. Leiam, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, 9 e 10, Paulo não fala a palavra dinheiro, ele fala de graça. Os macedônios, a igreja no norte da Acaia, da Grécia, eram empobrecidos economicamente, mas pediram a graça de contribuir e participar do socorro aos cristãos da Judéia, porque eles entendiam que não eram merecedores de cooperar com o avanço do reino, com socorro aos pobres, mas pediram a Paulo a graça de contribuir. Contribuir é um dom, é uma graça. Quem sou eu, quem é você, quem somos nós? Então percebam, resgatar a identidade batista passa necessariamente por uma compreensão do que é uma igreja e das implicações de ser membro da igreja local. Tudo isso é fundamental. 12 de janeiro de 2007, parecia mais um dia comum na cidade de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Numa estação de metrô, um homem de calça jeans, camiseta de malha, um boné dos Yankees, com estojo, com case, abre, tira um violino e começa a tocar. Uma visão geral, parecia mais um artista de rua, como tem nos grandes centros urbanos. E ele começa a tocar. Por 43 minutos ele está tocando. Dezenas, centenas, milhares de pessoas passaram por ele. Apenas 6 pessoas pararam para ouvir. Quem era aquele homem? Joshua Bell, um dos maiores violonistas do mundo. Ele estava com um violino, um Stradivarius,
feito em 1713. O instrumento que ele estava tocando, avaliado em 3,5 milhões de dólares. Mais de 10 milhões de reais. O concerto dele é caríssimo. Ele se apresenta nas maiores salas de concerto do mundo. E ele estava ali, tocando de graça, com Stradivarius, de 1713, numa situação orquestrada com o jornal Washington Post. E qual foi a lição ali? As pessoas, por causa do barulho, da multidão, da pressa, perdem as oportunidades. Isso é muito interessante, porque a maioria das pessoas perdeu a singular oportunidade de ouvir beleza na música, tocada com tanta habilidade e excelência por um dos maiores músicos da atualidade. E isso tem acontecido em relação à igreja. Os acordes da graça que o Espírito Santo tem produzido através da igreja de Cristo não estão encontrando ouvidos atentos. As pessoas participam da igreja como se estivessem participando de qualquer coisa. Não, meu amigo, se você tem essa visão, ainda não entendeu o que é ser membro de uma igreja. O entendimento errado sobre uma igreja é uma tragédia, para si mesmo, para sua família, para uma geração inteira. Fazer parte da igreja de Jesus Cristo é algo maravilhoso. Você estava perdido, foi encontrado, você estava morto e recebeu nova vida. Você era cativo do pecado, escravo pelo pecado, estava sob a tirania de Satanás, da sua própria natureza, deste mundo corrompido, e o Senhor o amou apesar de você. O tirou das trevas para a maravilhosa luz, tem dado a você paz, alegria e a bênção de estar numa família na fé. Que não é uma igreja nacional, não é uma igreja simplesmente num determinado local, muito pelo contrário, ela é una, santa, ela está em todas as partes do mundo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, de todas as tribos, raças, línguas e nações, um povo redimido. Que bênção é fazer parte da igreja de Jesus. E os primeiros batistas sabiam disso, por isso eles amavam a igreja, por isso eles se davam pela causa do evangelho, por isso eles imprimiam no coração dos seus filhos apreço pela igreja. E isso precisa ser resgatado, e faz parte da nossa identidade. Um outro distintivo ainda na área de eclesiologia é entendimento bíblico de batismo. Os batistas têm uma visão muito peculiar em relação às duas ordenanças, batismo e ceia. Vejam, diferente daquela maioria de cristãos, daquelas tradições todas que eram pedobatistas, que batizavam infantes, os batistas romperam com essa prática que já estava consolidada há 1000 anos, de batizar infantes, porque entenderam que o batismo bíblico, o batismo correto, é aquele que é precedido por uma pública profissão de fé. Deus não tem netos, ou você é filho de Deus ou não é. Por mais que eu ame um bebê, seja ele meu filho, eu não posso imputar a minha fé a ele. A fé tem uma dimensão pessoal. Nós podemos apresentar nossos filhos a Deus, orar por eles, dar testemunhos da fé, dar bom exemplo, tudo isso na expectativa de que Deus misericordiosamente os salve como um dia nos salvou. Mas a salvação é pessoal. Em algum momento cada pessoa tem que se dobrar diante de Jesus e dizer: Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Por isso nós não batizamos infantes. Mas isso custou muito caro para nós. Fomos perseguidos pelos romanistas e por outras tradições, por romper com aquela prática já consolidada. Quando os batistas se reuniram em Londres em 1677, uma época que a igreja era marginalizada, e mais à frente, depois do Edito de Tolerância, em 1689, eles publicaram a maior, a mais influente confissão produzida pelos batistas, a Confissão de Fé de 1689, assim conhecida. E o capítulo sobre esse assunto diz assim: o batismo é a ordenança do Novo Testamento, instituída por Jesus Cristo para ser, para a pessoa batizada, um sinal da sua comunhão com Cristo, na sua morte e ressurreição e de sua união com Ele, da remissão dos pecados, da consagração da pessoa a Deus, através de Jesus Cristo, para viver
e andar em novidade de vida. Somente podem ser batizadas, submetidas a essa ordenança, aquelas que professam arrependimento para com Deus e fé e obediência ao Senhor Jesus Cristo. O elemento externo a ser empregado nessa ordenança será água, na qual a pessoa será batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a devida administração dessa ordenança é necessário a imersão, ou seja, a submersão da pessoa na água. Eles estão aqui estabelecendo o quê? Aquelas doutrinas e práticas distintivas que nós carregamos ao longo desses 400 anos. E aqueles signatários todos desse precioso documento estão a dizer para nós ainda hoje que nós não podemos, se quisermos ser de fato batistas, em respeito à nossa consciência, de acordo com as Escrituras, fugir dessas práticas já há tanto tempo consolidados. Portanto, o batismo é a ordenança de Jesus Cristo, o batismo é um rito de iniciação na fé cristã. Pergunta, por que é que nós não permitimos a uma pessoa não batizada participar da ceia? Porque o batismo é um rito de iniciação. A ceia é um rito de permanência. Como é que você vai permanecer no que não começou? Para ser coerente, você só pode participar da ceia se foi batizado. Então essas coisas não são aleatórias, não foram feitas pelo engenho humano numa esquina. Isso exige um exame das Escrituras e está respaldado na nossa história. Isso é muito precioso. O batismo é exclusivo, portanto, aos que confessam a fé em Jesus Cristo, em arrependimento dos seus pecados e confiança total na pessoa de Jesus. Um terceiro distintivo que eu quero destacar aqui ainda, o governo congregacional. Quando os batistas surgiram no século XVII, o governo, o modelo de governo de igreja estabelecido nas tradições, seja romana, anglicana ou de igrejas independentes, via de regra era um modelo episcopal, uma igreja governada por bispos, com várias argumentações para sustentar uma suposta linha sucessória até os apóstolos. E os batistas, por influência de alguns movimentos, especialmente dos congregacionais, entenderam que o modelo bíblico de liderança é congregacional. Certamente no meio da igreja, Deus soberanamente chama homens para liderar, pastores e diáconos, 2 oficiais da igreja, mas é a igreja que se autogoverna, submissa às Sagradas Escrituras, um governo congregacional. Quem tem feito um excelente trabalho nessa direção, de rememorar essa prática batista, é o pastor Mark Dever, que por sua vez bebeu na fonte de John Dagg, que escreveu um manual de eclesiologia no século XIX, que é um manual de eclesiologia pivotal, que serve de base para os batistas. Ele diz assim: na resolução de disputas entre cristãos, em estabelecer a doutrina correta, ele vai citar várias passagens no Novo Testamento, em admitir ou desligar membros, a congregação local tem o dever e a responsabilidade de promover a continuação de um testemunho fiel ao Evangelho. Portanto, não é um pastor, um colégio de pastores ou um corpo diaconal, é a igreja em assembleia, o governo congregacional. Isso está previsto nas Escrituras, assim nós entendemos, tem respaldo na história da nossa fé e é um elemento, inclusive, documental do ponto de vista estatutário. Uma igreja batista raiz, no seu estatuto, prevê deveres e direitos dos membros da igreja local, o que não existe aí fora. O que nós estamos vendo no Brasil, na verdade, é um ajuntamento de religiosos, tá? Sob a égide de uma figura de autoridade religiosa, mas aquelas pessoas não são membros. Elas assistem, elas cooperam, elas ajudam, mas via de regra essas instituições pertencem a grupos, pertencem a famílias, pertencem a variados donos. Mas uma igreja batista é um governo congregacional, isso tem muitas implicações. Isso passa pelo Pacto de Igrejas Batistas, que é altamente importante. E o que significa Pacto de Igreja Batista? O pacto de compromisso torna mais significativo ser membro da igreja local, porque esclarece quais são os compromissos espirituais e relacionais implícitos na membresia. Portanto, esclarecer os compromissos dos membros promove a saúde da igreja local, pois impede que o cristão
encontre barreiras para desenvolver a sua fé de forma madura e consistente. Então, enquanto mais crescemos no amor e na santidade cristã, tanto mais evidências teremos do que é realmente ser discípulo de Cristo no meio de uma congregação pactuada. No final da década de 60, do século passado, um sociólogo chamado Alvin Toffler escreveu um livro onde ele cunhou uma expressão chamada morte do compromisso, ou fobia de compromisso, em que lá atrás ele mostrou que esse fenômeno já estava em curso e hoje está consolidado. As pessoas não querem compromisso. Elas, por algumas razões, algumas até por tristezas, decepções e amarguras, vão se blindando, mas elas não querem comprometer. Mas é impossível ser membro de uma igreja sem compromisso com ela. E houve naquele período um movimento, na esteira daquelas revoluções todas da década de 60, revoluções de natureza anticristã, e um dos argumentos foi: Cristo sim, igreja não. Olha que coisa falaciosa. O argumento era: Cristo é maravilhoso, Cristo é meu Salvador, Deus é maravilhoso, mas a igreja não. Posso ir lá de vez em quando, mas eu não quero compromisso com a igreja. Essa mentalidade, ela é inconsistente, porque é impossível você estar comprometido com Cristo sem estar comprometido com a sua igreja. E alguns pastores, até para tentar reagir a esse fenômeno, diziam: eu quero que você hoje reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é um compromisso com a igreja, é um compromisso com Jesus. Isso é falacioso. Não existe compromisso com Jesus sem compromisso com a sua igreja. Há uma unidade orgânica entre a cabeça e o corpo. Quem está em Cristo está na igreja de Jesus Cristo. E há muitas implicações. Por isso eu quero fazer aqui um apelo a você: seja grato por ser membro de uma igreja saudável. Meus irmãos, eu digo isso com o coração pesado, e Deus é testemunho do que eu vou dizer. Viajando o Brasil de norte a sul, em cada rincão desse país, o que a gente percebe é uma quantidade expressiva de igrejas adoecidas, de crentes que não conseguem discernir a mão direita da esquerda, de pessoas que, a despeito do tempo de igreja, não ganharam estatura espiritual, continuam como pigmeus na fé. E à medida que você desenvolve a sua fé, à medida que você encontra um lar espiritual onde você consegue crescer na fé, fortalecer sua família, passar adiante a tocha do Evangelho, não há sucesso sem sucessão. E a maior bênção que um pai, que uma mãe, cristãos podem oferecer aos seus filhos é passar adiante a tocha do Evangelho, é ensinar as sagradas letras e cultivar na ambiência de uma igreja saudável. Portanto, muito cuidado com o que você fala da igreja ou sobre a igreja na presença dos seus filhos, porque se eles não perceberem afeição no seu coração pela igreja, amor no seu coração pela igreja, eles vão criar uma blindagem. E a igreja, irmãos, é uma comunidade de pecadores, a começar de você, eu, você, nós todos. Portanto, a gente precisa entender e enxergar a beleza da igreja nesse universo de pessoas que, a despeito das muitas diferenças, nós todos fomos alcançados pela graça, inseridos no corpo do Senhor Jesus Cristo. Eu queria ainda a atenção dos irmãos, a paciência de vocês, para fazer aqui algumas recomendações pastorais. Eu queria que você abrisse seu coração para ouvir essas recomendações pastorais. A primeira delas é a seguinte: aprofunde seu conhecimento das Escrituras. Você não pode continuar olhando a Bíblia como uma coxa de retalhos, fragmentada. Você tem que ter uma visão panorâmica da história da redenção. Não adianta simplesmente você conhecer a história de Sansão, de Daniel, de Davi, dos personagens bíblicos do Antigo Testamento, conhecer algumas passagens de memória. Você tem que entender a narrativa da redenção. A Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, é um documento precioso de Deus a nós, falando da sua obra em nosso favor. Criação, queda, redenção e restauração de todas as coisas. Estamos caminhando para um fim glorioso. Deus não perdeu as rédeas da história. O melhor comentário político está na Bíblia, nos Salmos. O Senhor reina.
e caminhamos para um fim glorioso, e esse fim glorioso não depende de nós, porque o homem, o Deus homem naquela cruz bradou: está consumado. Você precisa aprofundar seu entendimento. Como é que você pode manter a sua fé sem conhecer com profundidade as Escrituras, sendo ludibriado por sistemas, por doutrinas falaciosas, por ideologias? Você precisa ser um arauto da graça no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, nos lugares pelos quais a providência te encaminha e com os seus ciclos relacionais imediatos. Segunda recomendação pastoral: encontre o seu lugar na seara. Foi dito hoje pela manhã aqui pelo pastor Abraão que todo crente tem dom espiritual. Sim, todos nós temos. A pergunta é: quais são os dons que a providência te deu? E como você tem utilizado esses dons para edificar e abençoar a igreja local? Deixa eu dizer para você, é preciso trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. E nós vamos postergando as coisas, vamos permitindo que situações circunstanciais, problemas aqui ou acolá, acabam por minar as nossas energias. E há muitos crentes desperdiçando talentos, dons, capacidades, habilidades, tempo, recursos com coisas inócuas. Não há coisa mais preciosa do que dedicar-se à causa do Evangelho, investir em um reino que jamais terá fim. Encontre o seu lugar na seara. E mais, seja um arauto da graça. O que significa dizer isso? Há uma missão de pregar o Evangelho, não está restrita à liderança, a pastores e obreiros. Todo cristão é um missionário ou um impostor, disse Charles Spurgeon. E quando a gente olha a história da igreja cristã, encontramos ali o fato inequívoco de que sociedades missionárias surgiram muito tempo depois, porque cada cristão via a si mesmo como missionário. Um historiador chamado Philip Schaff diz assim: não havia sociedades missionárias, nem instituições missionárias, nenhum esforço organizado nos 3 primeiros séculos. E em menos de 300 anos, a população toda do Império Romano, que representava o mundo civilizado, foi evangelizada. Cada congregação foi uma sociedade missionária, e cada cristão um missionário inflamado pelo amor de Cristo para converter seu amigo. Cada cristão contou ao seu próximo, o trabalhador ao seu companheiro de trabalho, o mestre, a mestra, a história de sua conversão, como um marinheiro conta a história do resgate de um naufrágio. Pode você não ter habilidade de falar em público, ser um expositor bíblico, mas você é alguém que foi alcançado pelo Evangelho. E você precisa anunciar às pessoas que a esperança é Cristo. Cristo crucificado e ressurreto. Esse DNA missionário, está presente na nossa tradição enquanto batistas, e mais do que ser batistas, cristãos, discípulos de Jesus. Uma quarta recomendação pastoral: valorize os seus pastores. Mais uma vez nós encontramos aqui 2 polos extremamente perigosos. De um lado, o culto à personalidade. Há homens sedentos de culto, que desejam e exigem a primazia, que se colocam acima do rebanho. O pastor é uma ovelha. Só há um perfeito, bom, supremo pastor, que é Jesus Cristo. Os pastores são auxiliares do bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Por isso não é razoável, não é correto, não é bíblico dar aos homens a glória que pertence ao nosso Redentor, que é Jesus Cristo. Por outro lado, o extremo oposto também nocivo é a falta de respeito, a falta de honra, a falta de cuidado de muitas congregações com seus pastores. Se uma igreja quer manter-se saudável, viva, vigorosa, no cumprimento da missão, ela precisa entender que pastores são dons de Deus à igreja. E eu vou dizer para vocês, em 150 anos de história dos batismos no Brasil, essa é a crise mais aguda. Não há pastores. Acabou. Os seminários foram sucateados por uma teologia liberal nociva e danosa, numa suposta ideia de formar teólogos. Não formou nem teólogos nem pastores.
que nós temos aí é um déficit impressionante. Não há pastores. E nós precisamos valorizar os que nós temos e pedir ao Senhor que levante obreiros, arautos do Evangelho, pregadores fiéis do Evangelho de Jesus Cristo. Criado na primeira igreja batista de Jequié, nunca me esqueço do irmão Fernando, um homem simples, alcançado pela graça de Deus nas ruas daquela cidade. Nos cultos de oração, quando o pastor franqueava, se alguém tinha algum pedido, ele levantava a sua voz, inconfundível voz. Quero lembrar os irmãos do pedido de oração de Jesus: rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara. Devemos dobrar os joelhos e pedir: Senhor, levanta obreiros para essa seara. Vivemos num país continental, que as pessoas têm uma ideia muito vaga do que é o Evangelho, mas boa parte dos cristãos evangélicos no Brasil não conhece o Evangelho, porque todo domingo é sopa rala no púlpito. Todo domingo é uma mensagem que não nutre a fé dos crentes, porque faltam pastores, faltam obreiros, e a gente precisa orar para que o Senhor levante homens assim. E minha última recomendação: ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos que me emociona por demais, porque eu aprendi a amar a igreja com a minha mãe. Eu tenho memórias de um momento em que a família reunida, numa dessas festividades de final de ano, eu ainda muito criança, eu e meu irmão, um tio, amargurado, entristecido por alguma razão, falou tantas coisas ruins sobre a igreja, na presença de todos ali, inclusive das crianças. E minha mãe pegou a mim e ao meu irmão, nos levou ao canto e disse: olha, ignore o que o tio de vocês disse. A igreja é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, e é uma bênção ser membro da igreja de Jesus. Só há uma pessoa que pode falar ou criticar a igreja: aquele que tem lágrimas nos olhos. Se a sua crítica é porque você ama e deseja vê-la superar suas fraquezas e avançar, essa crítica é bem-vinda. É como um pai que corrige o filho porque o ama. Então, se a sua correção, se a sua crítica é fruto de amor genuíno, ela é bem-vinda. Mas se é simplesmente o resultado de amarguras e decepções e tristeza, o velho coração vomitando coisas ruins, não vai por esse caminho não. Ama a igreja porque Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Quando Saulo de Tarso se postou de forma rebelde, refratária contra a igreja de Jesus, o Senhor o encontrou no caminho de Damasco e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Com isso eu não quero dizer que a igreja não pode ser objeto de críticas consistentes e bíblicas, mas o desafio maior, irmãos, é amar a igreja, amar a pessoa que está ao seu lado, apesar das diferenças, e tudo isso faz parte dessa identidade do povo batista que nós devemos amar com intensidade. Se você está vindo de outra tradição cristã, de outra comunidade evangélica, e o seu desejo é unir-se a essa igreja, guarde essas verdades no seu coração. Aproveite essa oportunidade, tudo passa muito rapidamente, e vale a pena desfrutar esse tempo tão precioso que a providência tem dado a vocês aqui na cidade de Salvador. Eu encerro lendo Paulo aos Efésios, quando ele diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Curve a fronte, vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso coração se rende diante de Ti em profunda gratidão pela bênção de ser membros do corpo de Cristo. Nós estávamos completamente arruinados e sem esperança em nós mesmos, mas a Sua graça brilhou sobre nós tão intensamente que nós fomos tirados das trevas para a luz. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa sincera gratidão e ajuda-nos pela ação poderosa do Teu Espírito e por meio da Sua palavra, a ter um entendimento mais amplo do que é ser igreja, do que é ser membro da igreja local, e desses distintivos tão preciosos da nossa herança, não para que isso seja motivo de orgulho e altivez, mas que sejam instrumentos para nos ajudar na missão de servir e cumprir a nossa vocação.
Eu te dou graças mais uma vez por esta igreja, que ao longo desses anos todos tem sido alvo da tua misericórdia. E peço que a tua bondade assista a esta igreja todos os dias. E que os teus propósitos bons, perfeitos e agradáveis sejam realizados nesta igreja e através dela. Oro por seus pastores e líderes, para que jamais falte sobre eles o óleo da tua unção. E as suas vestes sejam sempre alvas no sangue do Cordeiro. Para que nessa harmoniosa relação de pastor e igreja, esses irmãos prossigam para o alvo supremo que é Jesus Cristo, até aquele glorioso dia quando veremos face a face o nosso Redentor, aquele que nos amou e por nós quis morrer. Em nome dele que oramos, amém. Deus os abençoe, irmãos. Ouvir o pastor Judy Clay nesses 2 dias é como um bálsamo para todos nós. Ele tem uma capacidade incrível de aglutinar informações preciosas e fazer recortes na história que nos fazem perceber da onde, como tudo começou, o preço caro para tantos e tantos irmãos e irmãs ao longo da história. E o pastor Judy Clay traz isso com uma destreza incrível. Algumas coisas eu estava pensando sobre esses 4 encontros, o de ontem e os 3 de hoje que ele nos trouxe. E para mim fica muito claro a ideia de amar a Deus por causa da história que ele mesmo escreveu na vida de tantos homens e mulheres. Volto a dizer, como falei no início, sem nenhum tipo de idolatria denominacional, mas com uma convicção, com uma certeza no coração dele, de que foi Deus quem escreveu a história de cada um desses homens e mulheres que fizeram a gente hoje estar aqui. Olhar para as Escrituras Sagradas e perceber esse amor e esse vínculo e esse amor que Deus colocou no coração dele para que a gente pudesse perceber de forma muito clara como Deus tem escrito também na história do próprio pastor Judy Clay. Amar a Deus, amar a igreja, e esse amor a gente vê de forma muito exponencial quando o pastor Judy Clay fala. A defesa que ele faz pessoal sobre a igreja, sobre o conceito de igreja e sobre onde nós estamos, quem nós somos como igreja. Mas tudo isso que ele falou tem a ver exatamente sobre pessoas que foram regeneradas por Jesus Cristo. De tudo que o pastor Judy Clay falou sobre o amor a Deus, sobre o amor à igreja do Senhor, fica muito claro e evidente que isso é algo peculiar para aqueles que foram salvos, para aquele que entende verdadeiramente porque foram selados pelo Espírito Santo, porque foram despertados pelo Espírito Santo, para compreender que a igreja não é um ajuntamento de pessoas que vêm para poder ouvir uma palavra de bênção. Às vezes essa palavra de bênção vai ser uma grande exortação. Às vezes a grande exortação vai ser uma grande bênção para as pessoas quando elas estão na igreja. Mas realmente, quando ele fala sobre o amor à igreja e sobre a história da igreja, a gente percebe que a igreja não é esse ambiente que é só e somente só para poder reunir pessoas, porque é um ambiente agradável, tem um ar-condicionado, lá fora está fazendo um calor muito grande, então eu vou para a igreja porque lá eu fico dentro do ar-condicionado. É um lugar confiável, porque tem gente lá e a gente sabe que aquele povo é crente, então a gente vai, participa com eles, se envolve. Eu participo do grupo familiar porque é legal, porque eu fiz amizades com as pessoas. Não, não é isso. Igreja não é para isso. Igreja é para alcançar os perdidos, trazer aqueles que foram perdidos para dentro da igreja serem alimentados. Não com a sopa rala que o pastor Judy Clay falou, mas com alimento sólido, para que esses crentes, esses homens e mulheres regenerados, que nasceram de novo, possam alcançar novas pessoas que estão lá fora.
Será que a gente sai daqui hoje com um ardor no nosso coração de falar do grande amor de Deus e de como Deus escreveu a história dele na vida desses homens e na vida da Igreja Batista, da igreja que você vem fazer parte? E aí a gente, como pastores aqui, todos nós, fazemos as entrevistas iniciais e alguns aqui já participaram desse momento, e a gente conversa, e a gente pergunta, e a gente se aprofunda, e a gente quer saber verdadeiramente quem é você que está vindo para uma comunidade de fé, que professa uma fé bíblica. Somos batistas. Se você realmente entende para onde você está vindo, e por isso então o currículo desse ano, Fundamentos da Fé, não é para fazer nenhum tipo de proselitismo, mas é para que a gente possa compreender verdadeiramente por que é que você está aqui. Se você está aqui, nós, enquanto pastores, quando fazemos a entrevista, queremos ter a certeza de que você é salvo por Jesus Cristo, de que Jesus Cristo realmente habita no seu coração, de que Ele mudou verdadeiramente o seu viver, que a sua conduta realmente é uma conduta de um homem e de uma mulher transformado, e não porque simplesmente você quer sair de um lugar e ir para o outro. A igreja é um ambiente de pessoas biblicamente batizadas, regeneradas, que foram transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, e que, como preguei na quinta-feira, que me faz lembrar exatamente sobre todo esse processo, que é lembrando Efésios, no capítulo 1, no versículo 11 em diante, que diz: tendo crido, depois nele, em Cristo, tendo crido em Jesus Cristo, tendo crido no Evangelho, na palavra do Evangelho que vos salvou, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da garantia da possessão de Deus. E aí eu falei aqui na quinta-feira, e ouvindo o pastor Judy Clay, é exatamente aquilo que eu sempre penso. Tudo começa com a sua fé. Você então se encontra no Senhor com uma fé genuína, de que foi alcançado por Deus, para que você então possa se arrepender dos seus pecados, para que você se torne então uma nova criatura, seja regenerado, transformado, entenda o preço da justificação, o preço justo que Jesus Cristo pagou na cruz, para que possamos viver um tempo então de santificação, dia após dia, e aguardando no Senhor sermos glorificados. E isso só acontecerá com o advento da sua volta, com a nossa reunião com Cristo. Isso é a igreja. Essa é a Igreja Batista, que reúne pessoas regeneradas e biblicamente batizadas, que querem adorar a Deus com a sua inteireza de coração. Amém? Quero chamar o pastor Judy Clay aqui, também chamar o pastor Bruno, já estou também, vou dizer que Bruno é pastor já também. Bruno, vem cá também. A gente quer agradecer ao senhor, entregando um presente do Ministério de Ensino, para que o senhor esteja lendo e tomando café e lembrando da gente, né? E que o Senhor possa trazer de volta o irmão aqui para estar conosco. Amém? Vamos orar todos, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Agradecer a Deus por todo esse tempo, pedindo que Ele coloque no coração de cada um de nós, cada palavra que nós ouvimos aqui nesses dias. Você querendo pode revisitar todo esse material, todo esse conteúdo que está no canal do YouTube da IBAN Salvador, e você pode revisitar e assistir com mais calma, e anotar as coisas e ver os recortes que ele faz, e você vai perceber que ele não se perde em momento algum, e aquilo que ele fala, ele repete, coloca nos mesmos lugares, os recortes que ele faz da história, e eu tenho certeza que vai ser extremamente edificante. Amém? Deus, muito obrigado pela vida do pastor Judy Clay, pelo ministério que o Senhor tem confiado à sua mão, pela destreza que o Senhor tem dado a ele como dom, como talento, para que seja manifesto o poder do Senhor por meio das Escrituras Sagradas. Peço que o Senhor abençoe o teu filho, a tua casa, a sua família, a igreja que o Senhor tem confiado à sua mão,
para que eles continuem cada dia mais compreendendo as verdades do Senhor e a vontade do Senhor para a vida individual do crente em Jesus Cristo. Que o Senhor o abençoe, levando de volta para o seu lar. Não obstante, essa semana ainda ele vai rever os familiares aqui na Bahia, aqui na cidade, fora da cidade, pegando a estrada. E eu peço que o Senhor conduza, acomodando anjos do Senhor ao redor dele, guardando, livrando ele de todo e qualquer mal, em todo tempo, para a glória do Senhor mesmo e em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, a Igreja do Senhor, aqui nesse lugar e espalhada sobre toda a face da terra, de hoje até a volta do Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, meus irmãos.